Confusão e entendimento. Parte 6. Está terminado, Ain-sama Albedo disse, seu capacete preso em sua cintura. Ains acenou com a cabeça ao ouvir isso. Agora, não havia testemunhas da identidade de Chaltear. Sem sua armadura, Ain se sentiu bastante à vontade quando respondeu. Bom trabalho. Que tal a recuperação dos corpos? Já pedi a Mari para mandá-los de volta para Nazarick. Entendo. Pois bem, esse problema está resolvido. Infelizmente, eles foram mortos pelo vampiro, então nós, os sobreviventes, devemos continuar avançando. Entendido. Então, Ain-sama, o que é aquela criatura trêmula que se encolhe sob sua capa? Ain se virou e descobriu que, como esperado, embora fosse muito difícil entender por que uma criatura tão grande faria tal coisa, Ansuki estava agarrado à sua capa. Seus olhos grandes e redondos estavam úmidos e seu pelo estava aterrorizado. Claro, era Albedo que ele temia. Pense nisso como meu animal de estimação. Eu o chamei de Ansuki. O que? Essa coisa realmente tem a posição cobiçada por todos os habitantes de Nazarick? Ansuki. Este é Albedo, meu fiel servo que governa meu domínio da grande tumba subterrânea de Nazarick. Em outras palavras, ela é sua chefe. Vá, apresente-se a ela. Este humilde é, como o senhor já disse, conhecido como Ansuki. Eu me coloco aos seus cuidados, Albedo dono. Prazer em conhecê-lo, Ansuki. Tudo bem, as apresentações acabaram. De agora em diante, irei em frente com Albedo. Narberal, volte para Nazarick com Ansuki e Mari. E preste atenção ao objeto que coloquei em sua boca. Sim. A resposta de Narberal foi bastante enérgica. Ansuki girou o objeto que havia recebido no cemitério dentro de sua boca e perguntou a Narberal de uma forma distorcida. Não compreendido, milord. E essa coisa é muito barulhenta. Tenho uma pergunta importante a fazer. Calma aí. Então, este aqui tem uma pergunta a fazer. Narberal dono, este aqui estará em perigo? Este será comido? Já que agora você é o animal de estimação de Ain-sama, você não será comido sem autorização. Vou informar a todos. Não há necessidade de se preocupar. O rosto de Ains não se moveu, mas ele estava sorrindo. Parece que deixá-los viajar juntos em Irrantel melhorou seu relacionamento. Tudo bem, então vamos, Albedo. Entendido. Enquanto Narberal e Ansuki assistiam, Ains e Albedo se dirigiram para a localização de Chaltear. Sim, Ain-sama. Os cadáveres daqueles homens me lembraram das palavras que você me disse na sala do trono. Devemos recuperar os cadáveres do homem e da mulher que você eliminou ontem à noite, Ain-sama. Bem, sobre isso. Quando ele estava prestes a repetir o que disse a Narberal na noite anterior, precisamos colocar a culpa sobre eles de serem os mentores deste incidente. Albedo continuou falando e o interrompeu. Eles podem ter aprendido algo enquanto lutavam com você, Ain-sama. Uma vez que existe magia que pode trazer os mortos de volta à vida, o melhor curso de ação teria sido recuperar imediatamente os cadáveres. Ou houve algum motivo especial para fazer o contrário? A respiração de Ains parou. Não, ele não precisava respirar em primeiro lugar. Albedo acertou em cheio. Porcaria. A magia da ressurreição existia neste mundo. Em outras palavras, os mortos podiam contar histórias, melhor do que qualquer autópsia diria. Ains relembrou os eventos daquela noite. Ele pensou sobre sua verdadeira identidade, o nome de Nazarick e as habilidades de Narberal. Esse homem e essa mulher sabiam de tudo, especialmente aquela mulher. Este foi um erro fatal demais para ser eliminado com a palavra erro. Tudo o que ele podia fazer era esperar que ninguém pudesse usar a magia da ressurreição, mas de acordo com as informações obtidas nas escrituras da Luz do Sol, havia pessoas dentro da teocracia Slaine que podiam usar essa magia. Além disso, havia uma grande chance de que aventureiros de alto escalão, adamantita, possuíssem feitiços como esse, e oficiais de alto escalão em um país poderiam comandar secretamente pessoas que eram capazes de tal magia. Se fosse esse o caso, os superiores em Irrantel procurariam pessoas para usar magia neles, uma vez que concluíssem que o falecido possuía informações tão importantes. Dado que o que eles fizeram teria abalado Irrantel, seria natural que esses chefes quisessem saber mais. Ain sentiu seu coração inexistente batendo em um ritmo alucinante. O que eu deveria fazer agora?
Nem é preciso dizer que ele precisava recuperar os corpos o mais rápido possível. No entanto, quem ele deve enviar? Ainz disse a Narberal para não se preocupar com os cadáveres. Ele deveria dizer publicamente a ela que foi um erro? Não, eu não deveria dizer nada. Ele deve evitar dizer qualquer coisa que possa diminuir ainda mais a fé deles, contanto que não saiba por que Chaltear o traiu. Ele tinha que manter a calma em uma situação como essa. Ainz agora sabia por que os superiores em sua empresa não estavam dispostos a admitir seus erros. Com uma oração em seu coração, ele tomou uma decisão. De fato, isso é correto. No entanto, tenho um motivo especial para deixar esses corpos em paz. Acalme-se. Tudo dança na palma da minha mão. A questão de Chaltear à parte. Entendo. Como esperado de você, Ainz-sama. Vejo que você já antecipou os desenvolvimentos que eu tinha em mente. Parece que falei demais e peço desculpas por isso. Pense sobre isso, porque você não usou a magia da ressurreição, Ainz-sama. Isso permitiria que você questionasse humanos mortos e semelhantes enquanto coleta informações. Um grito de surpresa muito estranho escapou de Ainz. Eu não mencionei isso. Então, você já ouviu falar dos experimentos de cura de Demiurgo? Sim, sei. Cortar todos os 4 membros, cure-os com magia, esses experimentos, certo? De fato. Então, outra pergunta para você. Você sabe onde um feitiço de ressurreição deve ser aplicado? Não está no cadáver? Acho que não. Pelo menos, acho que não, não. Albedo ficou em silêncio ao lado de Ainz, e então seus olhos brilharam. Ah! Parece que falei mal. Ainz-sama, você está correto. Não está no cadáver, mas na alma. De fato. Nos experimentos de Demiurgo, os membros decepados desapareceram e cresceram do corpo mais uma vez. Agora, quando você lançar um feitiço na alma, o que acontecerá com o corpo? Em Yggdrasil, era possível escolher voltar à vida em um dos 4 locais ao lançar um feitiço de ressurreição que drena XP. O primeiro foi no próprio cadáver. O segundo foi na entrada da masmorra ou outro local. O terceiro estava em uma cidade segura próxima. E o quarto seria em um ponto de renascimento designado dentro de uma base da guilda ou outra fortaleza. Sendo esse o caso, onde as pessoas neste mundo voltariam à vida quando a magia da ressurreição fosse lançada sobre elas? O cenário que Ainz mais queria evitar era o quarto tipo, voltando à vida em um ponto de origem designado. Se Nigun voltasse à vida na teocracia Slaine, Ainz teria essencialmente ressuscitado um inimigo, enchido-o de informações úteis e, em seguida, gentilmente o libertado de volta à selva. É por isso que ele não pode conduzir experimentos com a magia da ressurreição, mas em troca isso levou a essas consequências indesejáveis. Entendo, então é assim. Devemos tomar nota dessas coisas. Como esperado de você, Ainz-sama, estou impressionada com sua visão aguçada. Enquanto observava Albedo abaixar a cabeça em admiração, Ainz imediatamente balançou a cabeça e respondeu. Não preste atenção. Embora eu precise encontrar um lugar para conduzir um experimento como esse. Então, quando estivermos prontos, vamos partir. Sob a orientação de Albedo, Ainz entrou na floresta. Os dois chegaram a uma grande clareira na floresta. Pode-se dizer que esta cena foi preenchida com um encanto rústico, mas no meio dela estava algo que estava completamente fora de lugar aqui, uma pessoa em uma armadura completa carmesim. Era uma visão fantástica, pois brilhava sob a luz do sol, mas o fedor de sangue que exalava arruinou a atmosfera. Era Chaltear. Ela parecia exatamente com o que ele tinha visto no cristal monitor, até sua postura aparentemente inalterada. Por um momento, Ainz se perguntou se ele ainda estava olhando para a imagem dela. No entanto, parecia bastante real. A razão era que era o fedor de sangue carregado até ele pelo vento. Ainz inspirou e expirou repetidamente. Claro, seu corpo não conseguia respirar, então ele estava apenas fazendo os movimentos, mas talvez ele sentisse algo que poderia ter causado aquelas respirações. Chaltear Ainz disse a ela. Ele sentiu que sua voz deveria ter sido severa e autoritária, mas as palavras que havia falado eram roucas, baixas e patéticas. Ainda assim, não houve resposta. Antes que ele chamasse Chaltear novamente, Ainz a avaliou cuidadosamente. Chaltear não o estava ignorando.
Em vez disso, seus olhos vermelhos estavam abertos e vazios, dando a impressão de que não havia consciência ali. Albedo, que estava parada ao lado dele, ficou furiosa com a atitude de Chaltear. Chaltear? Não apenas você não tem uma explicação para seus atos, mas você acrescenta a grosseria com a insama. Albedo, cale a boca. Fique quieta. Não se mexa. Não se aproxime de Chaltear. As palavras duras de Ains pararam Albedo em seu caminho enquanto ela estava prestes a avançar em Chaltear. Esse era um tom que ele raramente adotava com os NPCs feitos por seus amigos, mas, nesta ocasião, não havia como evitar. Foi assim que Ains ficou chocado com a condição atual de Chaltear. Isso poderia ser. É mesmo possível? Inacreditável. Ains comparou cenas de seu passado com o Chaltear que viu diante dele, e o choque o percorreu. Ao mesmo tempo, sua supressão de emoções entrou em ação, permitindo-lhe tomar uma decisão calma e perceber que a possibilidade que tinha em mente era a mais provável. Ain se dirigiu a Albedo. Ele queria compartilhar seus pensamentos e, ao fazê-lo, reconhecer a realidade da situação. Tenho certeza disso agora. Chaltear está sob controle da mente. Isso é devido ao motivo que você mencionou na sala do trono, Ain-sama? Não posso ter certeza ainda. A julgar pelas informações fornecidas pelas escrituras da luz do sol e minha própria experiência com esse tipo de coisa, tenho certeza de que é alguma forma de controle da mente. Claro, eu não sei como ou por que o morto-vivo Chaltear foi controlado. Isso poderia ser o resultado de algum fenômeno único neste mundo? Ains cruzou os braços e examinou cuidadosamente a Chaltear atordoada. Alguma pessoa misteriosa tentou controlar a mente de Chaltear, mas algo aconteceu antes que essa pessoa pudesse dar qualquer ordem. Talvez eles tenham sido derrubados no momento em que se moviam. Em qualquer caso, tenho certeza de que foi isso que a deixou aqui sozinha, sem nenhuma ordem. No entanto, ela provavelmente se defenderá de qualquer um que se aproxime demais ou que a ataque. A maioria dos NPCs malignos fará exatamente isso, então não chegue muito perto. Entendido. No entanto, não seremos capazes de arrastá-la de volta para Nazarick assim. Tudo bem, desde que a tentativa de controle de Chaltear esteja morta, mas se essa pessoa ainda estiver viva, será perigoso esperar aqui. Uma consideração precisa. Chaltear tinha sido controlada pela mente por algo. Pode ser algo único neste mundo, algo que poderia funcionar com os mortos-vivos. Se fosse esse o caso, Ains poderia acabar tendo a mente controlada também se ficasse aqui. Embora este item seja muito caro, é melhor dissipar o controle da mente de Chaltear o mais rápido possível. Os dedos de Ains se moveram. Um dos anéis que ele usava, um item simples e sem decoração, brilhava com uma luz prateada e exibia 3 meteoros em sua face. Pode-se dizer que este era o anel mais poderoso que Ains tinha em sua posse. Aquilo é? Ao ver a expressão perplexa de Albedo, o rosto de Ains, embora seu rosto sem carne não pudesse se mover, foi preenchido com um sorriso orgulhoso enquanto ele falava o nome do anel. Este é o Shooting Star, um item extremamente raro que permite ao seu portador 3 usos da magia de supernível Isupon Astar. Este foi o item de gacha que Ains gastou seu bônus de fim de ano para obter. Entre os membros da guilda, apenas Ains e a Maiko poderiam se orgulhar de possuir um item tão inacreditavelmente raro. No entanto, este anel era menos um item ultra raro do que um item de dinheiro, o que simbolizava uma tolice, por causa de quanto dinheiro ele havia gasto no jogo para obtê-lo. O feitiço de supernível imbuído no anel, o Isupon Astar, consumia uma porcentagem da barra de XP de alguém para gerar aleatoriamente uma opção para um desejo. Em outras palavras, ao gastar 10% da barra de XP de uma pessoa, pode-se fazer uma escolha. Ao gastar 50%, pode-se escolher entre 5 opções. Havia muitas opções que podiam ser feitas para um desejo. De acordo com orientações online, havia mais de 200 deles. Além disso, alguns desejos eram mais comuns do que outros. Portanto, este foi um feitiço terrível que muitos temiam que esgotaria seu XP por nada. Mesmo em Yggdrasil, onde ganhar níveis era fácil, ainda seria necessário muito XP para lançá-lo, visto que um lançador de magia precisava estar no nível 95 antes de aprender este feitiço de supernível. Assim, muitas pessoas hesitaram em apostar ou não seu XP nesse tipo de coisa.
As escolhas que alguém poderia fazer ao lançar o Isupon Astar do anel foram geradas aleatoriamente, muito parecido com o feitiço original. No entanto, era mais provável que um obtivesse seleções úteis e menos seleções de piadas. De um certo ponto de vista, pode-se dizer que foi uma versão melhor do feitiço. Além disso, seria apresentado a um deles até 10 opções para escolher e não haveria tempo de elenco. Era digno de ser considerado o melhor item de caixa. Claro, parecia uma pena, e um pouco uma aposta, ter que usar um item de dinheiro como este. No entanto, Chaltear era insubstituível. Além disso, usar seu próprio XP restante afetaria o uso de outras habilidades que drenavam seu XP, então ele tinha suas dúvidas sobre seguir esse caminho. Ainz olhou para seu anel. Ainz esperava que ele tivesse a opção de negar todos os efeitos em um determinado alvo. Ele também havia pensado em várias outras alternativas, mas essa foi a opção mais direta que lhe ocorreu. Muito poucas pessoas escolheriam esse desejo, pois também negaria todos os efeitos positivos. Assim, Ainz riu de si mesmo por pensar nisso. Então, ouça-me, ó anel. Eu desejo. Claro, ele não precisava falar essas palavras para ativar o item. No entanto, ele foi movido por seu desejo de ter a melhor escolha entre mais de 200 opções disponíveis, daí seu pedido. Era como se alguém gritasse durante um momento tenso em um jogo ou durante um lance de dados. Uma vez que a magia deste mundo parecia operar nas mesmas linhas de Yggdrasil, o anel deve ser capaz de remover o controle da mente de Chaltear. Ou melhor, era o que Ainz esperava que fosse o caso. O cenário que Ainz mais temia, que o feitiço não funcionou, não aconteceu. O anel liberou a magia armazenada dentro dele para este mundo. E então os pontos vermelhos de luz dentro das órbitas dos olhos de Ainz encolheram. O que é isto? Parecia que uma nova informação estava sendo inserida em sua mente, algo parecido com desagrado. Ao mesmo tempo, ele se sentia como se tivesse sido conectado a algo vasto, algo como alegria, talvez. Muitas das emoções que Ainz sentiu enquanto ele ainda era humano passaram por ele. Uma vez que as ondas de emoção desapareceram, Ainz percebeu que o Isupon Astar funcionava de forma diferente aqui do que em Yggdrasil. Quando Ainz soube do talento de Nfirea, ele se perguntou se poderia roubá-lo com o Isupon Astar. Agora, ele percebeu que poderia ter feito isso. Neste mundo, o Isupon Astar era um feitiço que atendia aos desejos de seu lançador. Embora ainda gastasse XP, o Isupon Astar agora era um feitiço que tornava o impossível possível. Além disso, ao sacrificar 5 níveis, 500% de sua barra de XP, alguém poderia realizar desejos ainda maiores. Com isso em mente, Ainz tinha certeza de que poderia dissipar os efeitos mágicos de Chaltear. Quando o triunfo surgiu através dele, Ainz gritou: "Dissipe todos os efeitos em Chaltear!" Uma batida depois, as luzes nos olhos de Ainz ficaram cada vez maiores. O que é isso? Albedo percebeu que algo havia mudado quando ela viu a reação agitada de Ainz. Ela perguntou inquieta: "Qual é o problema, Ainz-sama?" Ainz não teve tempo de responder. Ele estava se lembrando das notícias que absorveu de vários sites de passagem, sua própria longa experiência com Yggdrasil, combinando-as com o que aprendeu desde que veio a este mundo. As partes mais importantes disso eram as informações sobre o uso de Isupon Astar, o feitiço que anulou completamente o conhecimento acumulado de Ainz. Ansiedade e raiva encheram Ainz quando ele chegou a uma conclusão. No entanto, ele podia sentir outra coisa mesmo através da supressão de emoção que deveria tê-lo mantido calmo: medo. Ainz gritou pateticamente: "Nós estamos voltando. Albedo, aqui. Estamos recuando agora." Sim. Ainz lançou seu feitiço de teletransporte e, no momento seguinte, uma berma de terra encheu seus olhos. Embora ele agora estivesse seguro em casa, Ainz ordenou em pânico: "Albedo, cuidado com qualquer um que possa ter se teletransportado atrás de nós." Sim. Albedo sacou sua arma e ficou ao lado de Ainz. Ainz levantou ambas as mãos, tomando uma posição para lidar com qualquer coisa que pudesse acontecer. Com o passar do tempo, Ainz se permitiu relaxar lentamente. Albedo também se afastou de sua posição de prontidão, de volta à sua postura normal. Droga! Depois que ele se acalmou, ele ficou cheio de uma raiva furiosa.
Seus picos emocionais foram cortados automaticamente depois de se tornar um morto-vivo, mas embora tenham sido suprimidos, a raiva cresceu dentro dele mais uma vez. Droga! 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 Ainz chutou o chão uma e outra vez. Uma vez que a força física de Ainz era muito maior do que o normal, cada chute enviou uma grande quantidade de solo. Se não tivesse chovido apenas alguns dias atrás, a área ao redor poderia ter sido engolfada por uma enorme nuvem de poeira. Mesmo assim, não conseguiu aplacar a raiva de Ainz. Ainz-sama, por favor, fique em paz. Ainz percebeu a tendência de medo na voz de Albedo, e ele finalmente percebeu que seu comportamento não era adequado para um governante absoluto. Ele rapidamente se acalmou, exalando com força o ar que não possuía. Parecia que ele estava expelindo a fúria ígnea que o consumia através daquele fôlego. Me perdoe. Parece que perdi meus sentidos por um momento. Não preste atenção a essa cena feia. Por favor, não diga aquilo. No entanto, sou grato por você ter levado a minha sugestão a sério, Ainz-sama. Se é seu desejo que eu me esqueça de ter visto isso, então irei removê-lo da minha mente. No entanto, o que aconteceu? Eu te desagradei, Ainz-sama? Se você estiver disposto a me dizer, vou me esforçar para não deixar isso acontecer novamente. Minha raiva não era dirigida a você, Albedo. Foi porque aprendi que meu desejo não se realizou, mesmo depois de ativar o poder do anel. Vendo como Albedo permaneceu em silêncio, Ainz sabia que sua explicação era insuficiente, então ele continuou. Há apenas uma coisa que pode superar o poder do feitiço da supernível Izupon Astar. Talvez antes, ele poderia ter pensado que era interferência de algo neste mundo, mas Ainz estava confiante de que não era o caso. Isso porque ele havia percebido isso ao ativar o anel. Isso não pode ser. Isso seria. Sim, Albedo. Só há uma coisa que pode fazer isso: o poder dos itens de classe mundial. Havia apenas 200 desses itens em Yggdrasil e nem mesmo armas da guilda ou itens de classe divina podiam se comparar a eles. O poder dos itens de classe mundial era tal que mesmo controlar os mortos-vivos, que eram imunes aos efeitos mentais, seria moleza. Só então, Albedo pensou nos guardiões fora de Nazarick e como eles poderiam se tornar alvos. Ele se repreendeu por não pensar nessa possibilidade, e então Ainz ordenou a Albedo. Albedo, chame todos os guardiões do mundo exterior imediatamente. Devemos verificar se eles foram controlados como Chaltear. Vá para a sala do trono sem demora. Depois disso, devemos prosseguir para o tesouro.